Fala pessoal, bom dia. Aqui estamos nós para mais uma super live. Como sempre, buscando aí trazer informações super atualizadas. Ontem aí tivemos prorrogação do lockdown por mais uma semana, né, aqui no estado do Ceará. Estamos aí aguardando a publicação oficial, mas já divulgado aí pelo nosso governador, juntamente o secretário de saúde. Enfim, trazendo aqui excelentes novidades. Hoje abordaremos esse decreto aí que tem dado o que falar, né? Dessa disponibilização dos acessos dos dados bancários dos contribuintes à Secretaria da Fazenda. E trataremos com ninguém mais, ninguém menos que a própria doutora Fernanda, secretária, que vai aí esclarecer todos os assuntos, todas as pautas. Vou adicioná-la aqui a. Estão me ouvindo bem, pessoal? Bom dia a todos. Participação aqui do doutor Rafael. Doutora Fernanda está na escuta. Estou aqui adicionando a nossa ilustre convidada. Enquanto ela acessa, a gente só reforça, né? Já divulgado no nosso site, divulgado nas nossas mídias, a prorrogação do decreto. Doutora Fernanda. Veja aí se chegou o convite, doutora Fernanda. Deixa eu convidar aqui para ver se dá certo, nosso amigo. Pronto. Doutora Fernanda, tá conseguindo acessar aí o convite? Enquanto vai chegando mais gente. Deixa eu tentar te convidar aqui, só um segundo. Tô mandando aqui o convite. Nosso amigo Instagram aí tá com... Entrar ao vivo. Veja aí, doutora, se chegou. E aí, também sabemos, né, que nessas últimas semanas foram divulgados aí diversos incentivos, tanto para o segmento de restaurante, segmento de turismo, né, também agora. Vou entrar ao vivo. Não tá chegando não, Fernando, o convite aí para ti? Fernanda, deixa eu... Fernanda. Deixa eu mandar aqui de novo. Ver se agora chega. Agora foi. Pronto. Tudo bom? E aí, doutora Fernanda, tudo bem? Todo mundo com Tudo bom, saúde por doutor aí? Gustavo? Graças a Deus, tudo ótimo. Graças a Deus. Semana aí de muitas novidades, né? Mas, como sempre, corrida. Tá cada vez mais É, acelerado o negócio, viu? é verdade. Então, doutora Fernanda, primeiramente aí, em nome da Táxi Prático, a gente agradece imensamente a tua participação, sempre disponível, sempre com um sorriso no rosto aí, e eu tenho certeza que isso é evidente a todos os contribuintes, contadores, advogados que estão realmente aí no dia a dia com a secretaria, esse acesso mais fácil. Então, assim, em nome de todos, a gente reforça esses agradecimentos e, naturalmente, o agradecimento é a participar da nossa live, ok? Eu que Doutora, agradeço. antes... Obrigada. Perfeito. Antes de começarmos, eu justamente passar a palavra e em seguida já lhe interrompi, então Que retorno a isso? palavra. Não, eu que queria agradecer e cumprimentar os contadores, contabilistas em seu nome, Gustavo. E cumprimentar também aqui os advogados em nome do Hamilton, que eu já vejo que ele está aí, o doutor Hamilton. Bom dia a todos os companheiros aí também, advogados, juristas. Pessoal do Fisco, já viu o Nonatinho aí, a Martinha também estão com a gente. Então, eu acho que esse tema que você traz é um tema super relevante. Já fazia tempo que eu queria falar, foi questão de agenda mesmo, a gente compatibilizar, porque a publicação do decreto trouxe algumas angústias e é super importante a gente
esclarecer, né? Um grande abraço Doutor para o Eliezer, um grande também, abraço. tá com a gente. Valeu. Sempre presente, sempre agregando aqui, um grande parceiro aqui, Táxi Prático também. Verdade. Show de bola. Então, doutor, antes da gente iniciar efetivamente aqui no tema Master, né, como a gente até divulgou, só fazendo aqui uma breve revisão dos últimos acontecimentos, enfim, com seu quilate aí para poder nos respaldar. Então, só fazendo aqui um overview, né? A gente viu aí realmente os auxílios, que a gente vai só citar realmente o segmento de restaurante, turismo, etc. Então, está todo o material já disponibilizado lá no nosso site. Uhum. Ontem, né, o nosso governador ele reforçou a postergação do lockdown até o dia 28, então isso é diretamente ligado aos números, enfim. Tem todo esse efeito econômico, esse efeito arrecadatório, né? Mas naturalmente também tem essa questão aí da saúde, enfim, a gente não é o foco aqui da nossa conversa. E também, aí, desculpa, já que a gente está falando dessa questão da postergação do lockdown, o governador também anunciou ontem o contrato que foi firmado junto à Sputnik V, para a compra da Sputnik V, o que representa mais de 5 milhões de doses para o estado do Ceará. Isso é fundamental, fundamental. Com certeza. Porque o lockdown não se dá à toa. A gente está numa situação que você quer voltar à economia, as pessoas estão com medo, esse vírus é mais perigoso, infesta muito mais. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado também. Então, tem a medida do lockdown, porque é absolutamente necessária, mas também teve esse contrato firmado, que é super importante. 300 milhões do cofre do Estado, sendo obrigação da União, é importante a gente ressaltar isso aqui, viu, Gustavo? Perfeito, perfeito. É realmente assim, todo mundo torce para isso acabar o quanto antes, nós retomarmos na medida do possível o nosso dia a dia, né? Enfim, mas a solução realmente vai ter que ser essa vacina, né? A gente já tem visto, até os números aí citam que nós também acompanhamos, né, o segmento médico, tem os nossos clientes, que a população já vacinada, os idosos, o número despencou de forma absurda. Então mostra realmente a eficácia do combate, né, ao Covid com o uso da vacina. Perfeito. Doutor, eu não posso falar com você num momento ilustre como esse sem fazer a pergunta mais quente de todos os tempos, né? Com essa prorrogação do lockdown, como é que fica aí o refis, débitos, então os contribuintes continuam aí apanhando forte, realmente tem que fechar suas portas ou tem que restringir de forma bem substancial o seu faturamento, o seu ganha-pão de fato. A gente sabe que está aí para sair esse acordo da parte trabalhista, né, da redução e suspensão, enfim, estão dizendo que já nesses próximos dias sai. Do ponto de vista estadual, ICMS, já há algum refis em pauta, algum refis mais abrangente, que a gente possa dar um suspiro ao contribuinte? Como é que está dentro do planejamento e da pasta essa situação? A medida que nós temos hoje, que também foi anunciada pelo governador, acho que foi ontem ou foi anteontem, já me perdi no tempo, é a postergação dos tributos do Simples Nacional. Isso abrange entre 90% e 95% das nossas empresas, vocês sabem bem. E, assim, é uma medida super relevante para os débitos de março, abril e maio. Como vocês sabem, o Estado do Ceará não tem essa possibilidade de dar unilateralmente. Então, o governador encaminhou ofício ao presidente do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é o secretário da Receita Federal, o secretário Tostes, e acho que a reunião está marcada para o próximo dia 24. O que é que acontece? Eu acho muito prematuro ainda, a despeito de nós termos essa questão do lockdown, não adianta, Gustavo, enquanto nós não resolvermos essa questão do coronavírus de uma forma substanciosa, e a gente só resolve com duas medidas, ou é lockdown ou é vacina. Enquanto essas duas medidas não se efetivarem, fica esse eterno estica e puxa, abre, fecha e tal. A gente não quer essa inconstância. Nós queremos encaminhar daí esse esforço, né, do cofre do Estado pagar, quando não é nenhuma obrigação dele, a gente sabe que a vacinação é de competência federal. Então, assim, correr com isso daí, juntar cada centavo que tem no cofre para poder envidar esforço para comprar essa vacina. Então, assim, o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje essa postergação do Simples Nacional, mas tão logo a gente tem uma resposta mais substancial em termos de abrangência da nossa vacina. Nós institucionalizamos uma comissão ano passado na Cefaz que saiu com aquele pacote, né, para retomada. Não sei que na verdade. Sim, a gente até fez uma live, eu acredito. Né? Exato, nós fizemos uma live sobre isso. E assim, hoje, qualquer medida que você tome é só episódica, enquanto você não tiver algo mais substancioso. O Ceará, repito, não tem mais tradição de refis, gente.
Então, assim, inclusive nós temos uma lei na Assembleia que proíbe refis desde até 2022. O que é que a gente precisa? Precisa ser cirúrgico para verificar quais são as medidas que nós podemos dar digamos, quando a situação se estabilizar mais, porque por enquanto nós estamos vivendo um caos, mas não tenham dúvidas. O Estado do Ceará hoje tem muita possibilidade de escuta, seja por meio do CONDECON, que é o Conselho de Relacionamento de Contribuintes, seja por meio de um fórum como esse daqui. Nós estamos super abertos e temos grande sensibilidade para perceber o que está acontecendo. Só que não queremos tomar uma medida agora, faz um refis. Aí daqui a 2 meses, pensa, tem que lockdown de novo, outro refis. Fica uma coisa infinita, entendeu, Gustavo? Então, assim, vamos seguindo. A priori, eu acho que é super importante porque a gente vive muito na cultura da substituição, mas só paga ICMS, Gustavo, quem realiza a operação. À medida que você é chamado para pagar o tributo, é à medida que você realiza a operação. Se realiza a operação, tem que pagar. Então, a gente... E ainda mais, esse dever fundamental de tributo, que tem tudo a ver com o decreto que a gente vai já falar, da transferência de sigilo, é super importante a nossa sociedade compreender que, gente, nós temos mais de 1.096 UTIs que foram abertas pelo Serviço Público Estadual agora, lotadas, e que a gente está recebendo dinheiro para 56 delas, Gustavo. De onde é que vai vir esse dinheiro se não for dos tributos, Gustavo? Se não tem perspectiva de qualquer ajuda federal para os estados esse ano. Então, é super importante a gente compreender, todos nós fazemos a nossa cota de sacrifício, os menores, que na verdade são a maior parte, vão ter esses tributos postergados. Mas, gente, a gente precisa validar os atos da saúde hoje, capitaneados pelo CABETO, porque a nossa população está sofrendo e muito, e muito. Perfeito, perfeito. Deixar registrado também aqui um abraço para a doutora Germana Belchior, sempre de braços abertos aí para enfim, fazer essa parceria. A gente sempre tem buscado também, visto com bons olhos a Cefaz Dialoga, né? Sempre acompanhando, divulgando, e também tem ajudado muito a esclarecer. Doutora, com relação ao refis, ok, enfim, esperar dias melhores. Assim, agora, quando se fala dessa sensibilidade, eu estou até prorrogando um pouco mais esse tema que não é o foco, mas porque é realmente muito delicado com os contribuintes, que é o mexer no bolso. Como é que seria o ponto de vista da Cefaz? Eu tenho um contribuinte que hoje, vamos supor que fechou as portas e tal, não esperava essa segunda onda tão forte, e aí está devendo ICMS, sendo regime normal, sendo do Simples. Como é que vai ser a percepção da Cefaz na cobrança disso? Não, a gente vai tirar, a Cefaz, a instituição, vai tirar um pouco o pé do acelerador nesse momento, 2021. Como é que seria essa tratativa para quem nos acompanha ter ciência? Até assim, para um preparo, não, tem que vá buscar algum recurso em algum banco, tem que realmente ver porque a gente precisa para repassar para a saúde. Como é que é a ideia, digamos assim, nessa organização e essa projeção? Pronto. Vocês já devem ter sentido também, Gustavo, que desde 2019 nós estamos priorizando na Cefaz as medidas de monitoramento que seguem em paralelo à ação fiscal, mas nós temos incrementado. Isso daí significa a Cefaz entrar numa outra cultura que é mais alinhada, tanto a parâmetros internacionais, isso aí está super alinhado com ditames da OCDE, está super alinhado com as boas práticas das melhores tributações do planeta. Essa medida do monitoramento, ela é uma medida que ela não é uma medida de constrição a priori. Então, ela traz uma série de possibilidades de diálogo, de possibilidades de pagar também sem multa, sem juros, para evitar esse tipo de constrangimento. Lógico, assim, não há nenhum tipo de determinação na Cefaz no sentido que eu diria assim, de não cobrar. Não existe essa... Até porque isso aí faz parte do core do próprio exercício da auditoria. E todos nós na Cefaz somos auditores e estamos empenhados nisso. Agora, o que é que nós vislumbramos? Observar tudo isso, e eu digo, a gente não toma nenhuma medida nesse momento porque acho que é prematura. Vai ser para tomar, para daqui a 3 meses estar tomando de novo, como eu estou vendo no Confaz, inclusive falei com alguns estados da federação, assim, é uma decisão totalmente estabanada, esse tipo de coisa, porque ele não dá um caráter de definitividade. O que é que nós precisamos? Nos engajar para resolver o problema em caráter definitivo. Eu tenho crença firme que o estado do Ceará, com esse lockdown mais rígido que o governador, essas medidas de isolamento mais rígidas, normalmente identificadas pelo nome lockdown, que o governador decretou há 14 dias, elas vão surtir efeito na retomada da economia no estado do Ceará, porque isso nós vivenciamos ano passado. Quando nós vimos o estado do Ceará, nenhum estado do Nordeste, depois que houve o retorno das atividades,
crescer o PIB como cresceu o Ceará. Então, gente, não há para onde a gente fugir. É uma medida de sacrifício geral, eu compreendo. Mas não tenham dúvidas também que a gente vai gestar um bom pacote para trazer, porque é interesse nosso. É óbvio, ficou muito claro, Gustavo. Esse recado eu gosto muito de falar. Está muito clara o quanto há uma conexão direta entre a atividade estatal e a atividade das empresas. Não há interesse algum, nem jamais haverá, só se for por parte de um governante tresloucado, como a gente, enfim, vê alguns aí no Brasil hoje, inclusive no âmbito nacional. Mas, assim, não tem interesse nenhum de você querer destruir as empresas hoje. Você só dá conforto para as empresas hoje se você promover uma vacinação em massa totalmente, eu diria, conectado com o interesse econômico. Não existe outra alternativa. A outra alternativa é lockdown. Né? Então, a gente só está fazendo lockdown porque não tem vacina. Se o governo federal já tivesse promovido vacina, nós não estávamos nem aqui, Gustavo. Né? O Brasil já estaria no outro patamar. Perfeito. Fernanda, e com relação ao FEF, a postergação do FEF e alguns outros incentivos, por exemplo, até alguém que nos acompanha até sinalizou, aquele credenciamento automático para todo mundo, indistintamente, como foi feito no ano passado. Tem essas duas pautas aí. Tem alguma sinalização da Cefaz nesse sentido? Não, o credenciamento automático ela foi uma medida de urgência que foi tomada. Por quê? Porque, veja, gente, a gente tinha um patamar de desenvolvimento das nossas atividades ano passado que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, esse lockdown, assim, nós não queríamos, óbvio que nós, né, assim, que temos esse core do setor produtivo, não queríamos. Mas a gente está muito mais bem preparado para enfrentá-lo do que estávamos ano passado. As medidas que foram tomadas ano passado foram medidas de urgência e emergência. Hoje a gente tem um patamar totalmente diverso. Os postos fiscais ao longo desse tempo, enfim, se adaptaram. Tem um regime híbrido, porque grande parte do pessoal que atua nos postos é um pessoal que tem mais de 60 anos. E a gente, assim, tem conseguido avançar, então não se justificam mais medidas nesse sentido. No tocante ao FEF, foi protocolizado, inclusive, no âmbito do CONDECOM, né, um pedido do FEF, né? E aí, mais uma vez, eu repito. Olha, veja, ano passado a arrecadação caiu grotescamente. O mês de maio caiu 38%, Gustavo. Qual é a nossa perspectiva? Por que é que nós estamos cobrando o FEF em 2021? Porque, gente, o FEF, se você subir comparado à derrota que foi ano passado, você já foge do FEF, entendeu, Gustavo? A nossa perspectiva, que às vezes o pessoal cria muito clamor, mas o FEF, ele, aqui no estado do Ceará, é o FEF mais benéfico do Brasil. Porque nas outras unidades da federação foi corte de benefício em 10%. Aqui não. Você só vai estar pagando esses 10% se você não demonstrar que você... É o 7, na verdade, né? Agora 7, perfeitamente. Então, assim, se você não conseguir demonstrar, e não tem, como foi ano passado, nós estávamos muito mais despreparados. O lockdown teve uma medida que eu diria que foi muito mais grotesca, porque pegou todos nós de surpresa. A nossa expectativa é que o FEF desse ano, ele nem está contando com esse FEF, porque se atingir vai ser quem realmente, eu diria... Ano passado vai ser uma situação extraordinária, porque ano passado todo mundo já caiu muito. Isso ficou claro na queda de arrecadação. Então, assim, estamos observando também. Esse FEF pode ser levado em consideração nessa comissão que a gente vai instituir, vai ser um ponto que vai estar lá, mas, a priori, nós acreditamos que esse FEF não vai ter, eu diria, um sentido pragmático, que todo mundo vai crescer, comparativamente ao ano passado. Daqui a pouco veio o auxílio emergencial também, para a nossa população, com um valor menor, mas isso aí a gente sabe que é dinheiro jogado também nas empresas. Perfeito, perfeito. Doutor, então agora acho que a gente já esclarecidos aí todas as novidades. Tem mais algum ponto relevante que você queira trazer aqui antes do decreto do 33956, algum item, algum tema? Não lembro mais não. Perfeito. Então, entrando especificamente aí no vamos dizer, polêmico decreto, né, do ponto de vista empresarial, né? Todo mundo aí já vê esse decreto, aí já acha logo aquelas cenas do Fantástico, né? A Polícia Federal empurrando a porta, entrando. Mas bem, vamos desvendar aqui o decreto, né, 33956, foi publicado agora em março. E, enfim, ele trouxe esse acesso, ou a possibilidade do acesso da Secretaria da Fazenda aos dados bancários e movimentação bancária dos contribuintes. Então, a primeira pauta que eu queria conversar contigo, que até advogados, clientes nossos, enfim, é um tema que está muito recorrente.
a constitucionalidade desse decreto. Isso aí, no momento que a gente tem dá essa permissão, não se trata de um ato inconstitucional? Excelente pergunta. E aí vamos fazer o seguinte. Primeiro, no tocante à questão constitucionalidade. Esse decreto, na verdade, ele está lastreado na Lei Complementar 105, que ela traz alguns dispositivos que permitem essa transferência do sigilo. Primeira coisa, Gustavo, a gente precisa fazer um alinhamento retórico que esse decreto ele não permite a quebra do sigilo, tá? Porque quebrar o sigilo significa que aquele dado está desacobertado do dever de sigilo. Não é isso, tá? Primeiro, porque gente, eu vi cada vídeo no Instagram que eu caí o queixo, né? Então, a gente precisa ser transparente com as pessoas. Então, não está autorizado uma quebra do sigilo. O que está autorizado é uma transferência de dados que são acobertados pelo sigilo nas instituições bancárias e o fisco vai recepcioná-los com o mesmo dever de guarda de sigilo. Inclusive, Gustavo, isso fica muito claro porque tem uma seção, que é a seção 4 nesse decreto, que fala da responsabilidade do cometimento das infrações e a seção 3 fala do resguardo do sigilo. Então, assim, recebidas essas informações, não é quebrado o sigilo, é mantido o sigilo. E aí, o que é que acontece? A Lei Complementar 105, ela foi apontada, sim, e alguns decretos foram levados à discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí eu citaria aqui as ADIs 2390, 2386, 2397, 2859. Essas ADIs todas propugnavam exatamente essa sua questão. Não é inconstitucional os estados ou a União, que a União, tão logo saiu a Lei Complementar 105, que é de 2001, a União já fez o decreto, que é de 2001, o decreto da União. E aí, a dúvida era, os estados podem ter acesso a isso? E aí o Supremo disse de uma forma, a relatoria do ministro Toffoli, não há inconstitucionalidade, desde que os estados o façam por meio de um regulamento, regrem a forma de transferência desses dados, explicitem de como que isso vai acontecer, elenquem as hipóteses. Então, e o estado do Ceará agiu em conformidade com a decisão, e aí eu diria, quem quiser estudar, gente, bota lá no site do Supremo, coloca, pesquisa na jurisprudência, acórdãos, bote ADI, bote o número 2390, ação direta de inconstitucionalidade. A relatoria do ministro Toffoli é um show e uma aula sobre essa matéria, tá certo? E nós fizemos, não só nós, aí outra coisa, Gustavo, hoje, antes do Ceará fazer, nós já tínhamos 13 unidades da federação, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, que já tinham feito. O Ceará está atrasado na regulamentação dessa transferência de sigilo. E mais, os municípios também podem fazer essa transferência de sigilo. Hoje, no Brasil, nós temos 9 municípios: Natal, Niterói, Porto Alegre, Parnamirim, Rio das Ostras, Tupanciretã, Navegantes, Ubatuba e Lucas do Rio Verde. Todos são municípios que já editaram decretos semelhantes, tá certo? Então, eivado de constitucionalidade, não tem possibilidade desse decreto estar. Perfeito, esclarecidíssimo. Enfim, eu acho que é incontestável aí enfim, é algo que veio para ficar já estabelecido ADI em outros... 2390. 2390, Ângela. Pronto. E aí, doutor, então assim, ok, foi liberado esse acesso. Então vamos imaginar o seguinte, não há dúvidas que é algo constitucional, que é algo que veio para ficar, beleza. Como é que vai ser o acesso dessas informações? Só para eu entender, vamos imaginar o seguinte, o decreto foi regulamentado agora, em março. A Cefaz, ela se identificar algum parâmetro que a gente vai já conversar, o que levaria a Cefaz a pedir, mas ela poderia pedir de períodos retroativos ao decreto ou tem que ser dali para frente? Tem alguma... Não existe qualquer tipo de, eu diria, de trava. Tem que ser o quê? Um auditor do exercício de uma ação fiscal, neste momento, ainda que de exercícios passados, ele pode requerer e a gente chega já quais são os motivos, né? Tranquilo. Então, assim, na prática, vamos dizer assim, 5 anos para cá, desde que esteja com algo motivável, em tese, uma ação fiscal, né? Fica permitido aí o acesso bancário disso. Perfeito. Perfeito.
E aí, eu acho que é o tema mais polêmico, a gente até observando aqui o decreto, ele vem falar no artigo 2º, né, da necessidade das hipóteses, assim, que quando se configura como necessário esse acesso da Cefaz a esses dados bancários. E aí essa subjetividade, assim, como é que se caracteriza? Como é que, assim, a Cefaz teria que emitir algum parecer, ela vai pedir para o Banco Central, enfim, eu já dei uma lida, mas naturalmente quem nos acompanha, a gente quer realmente bater de ponta a ponta isso. Como é que seria esse fluxo para, primeiro ponto, identificar o que é que levaria a identificar, o que é que se configura como, sei lá, tá um subfaturamento ou uma linha, um ponto fora da curva, como são esses critérios. E o segundo ponto é a operacionalização disso. Pede para quem? Eu tenho que avisar primeiro o contribuinte, primeiro o Banco Central, é via justiça. Enfim, esse fluxo aí que com certeza é a dúvida de todo mundo. Pronto, então vamos lá. Vamos falar primeiro das hipóteses, então, Gustavo? Tá Perfeito. certo? Então vamos lá. O auditor está no curso de uma fiscalização, então precisa ser uma ação fiscal. O procedimento de monitoramento, por exemplo, ele não dá aso à abertura, né, desse pedido de transferência de dados. Precisa estar em ação fiscal formal em trâmite. E aí, gente, se vocês digitarem aí no Google ou procurarem lá no Cefaz Legis, né, Gustavo, vamos relembrar, o Cefaz Legis é o nosso portal de disponibilização das legislações do Estado do Ceará, que foi um avanço. E na táxi prático, né? Lógico. E no táxi prático, aí, enfim. Vocês procuram o decreto 33956, lá no artigo 2º, tem 12 incisos. Eu até conversei isso aí com alguns, a Milton deve saber um pouco disso. Fernanda, quais são as hipóteses? Eu digo, olha, faça um levantamento, porque nós fizemos isso na secretaria, nós fizemos uma análise detalhada de cada um dos vigentes para construir o nosso modelo. E aí, o que é que tem? Vamos lá, quais são as hipóteses? Somente será considerada necessária essa requisição dos dados, inciso 1, em caso de subavaliação de valor de operação, quer dizer, um subfaturamento, inclusive de comércio exterior, na aquisição ou na venda de mercadorias, bens ou direitos, obtenção de empréstimo pelo sujeito passivo de tributos estaduais, quando esse deixar de comprovar o efetivo recebimento de recursos. 3, fundada suspeita. O Emílio aí, querido Emílio, nosso representante do Condecon lá na FIEC, acabou de perguntar o que é essa suspeita forte. Logicamente, a gente vai precisar eu diria, de uma construção retórica firme. Porque não é tipo assim, estou querendo transferir o sigilo do fulano de tal. Não é isso. Você, dentro da ação fiscal, o auditor na ação fiscal vai ter que demonstrar que existem indícios fortes, fundados. Agora, essas palavras são, lógico, como toda palavra, ela é eivada de uma certa imprecisão, né, Gustavo? Subjetividade, né, naturalmente. De uma certa subjetividade, mas é óbvio que você vai precisar demonstrar uma carga retórica que não é um simples seu querer. Isso não acontecerá porque não tem embasamento. Fundada suspeita de inadimplência fraudulenta de tributos estaduais. Isso aqui eu gosto de parar nesse inciso. Por quê? As pessoas às vezes falam muito, e a gente tem escutado muito esse reclamo dos nossos contribuintes. Eu pago tudo direitinho e tal, e tem aqui um fulano de tal, meu vizinho que não paga, e eu sei que sonega. Gente, é um reclamo. E hoje a gente tem uma dificuldade imensa, muitas vezes, de acessar isso. Porque muitas das fraudes que estão acontecendo são fraudes que você, muitas vezes, olha o papel, Gustavo, e o papel está lindo. Outro dia nós recebemos uma denúncia na secretaria que era de um sócio, quer dizer, ele estava no jogo, ele sabia como é que acontecia a empresa, e ele chegou, aí teve uma briga, né, uma parte, né, entre ele e o outro sócio, e ele chegou e disse exatamente o que é que acontecia. Que os caminhões trafegavam, iam com a mesma nota, levando a mercadoria, voltavam, depois pegava a mesma nota, circulava com a mesma mercadoria. Ele disse, pode ir lá, pegue no posto fiscal. Ele explicou bem direitinho como é que acontecia o esquema. E aí, quando você olhava, quando o auditor foi olhar como acontecia aquela operação naquela empresa, o papel, Gustavo, estava tudo lindo. Entrada, saída e tal, tal, tal. Quando é que você consegue pegar um esquema como esse? Quando você tem na vivência, né? É no sigilo bancário. Porque senão você não vai ver o fluxo. Quando você decreta, requisita a transferência dos dados bancários, aí você vai ver o volume transacionado pela empresa muito maior do que o suporte que está documental. Isso não é possível, eu diria, se você não tiver acesso a esses dados. Fundadas suspeitas de irregularidade na escrita contábil ou fiscal, fundada suspeita de ocultação
ou simulação de fato gerador, inventar fato gerador, simular fato gerador, dar saída quando não teve saída ou dar entrada quando não deu entrada. Indício de que o titular ou sócio das pessoas jurídicas seria interposta pessoa, quer dizer, o famoso laranja. Indício de subavaliação ou superavaliação de valores, essa prática do subfaturamento. Especialmente, gente, tenhamos cuidado, os nossos contribuintes que estão sujeitos à substituição tributária por entrada, né? Então, assim, eu diria, a coceirinha, né, para o subfaturamento na entrada, porque vai gerar menos tributo a pagar, ela é um fato que é gravíssimo no âmbito da empresa. Indício de subavaliação de valores relativos à aquisição ou alienação de bens ou direitos, indício de omissão de entrada ou de receita, indício de realização de gastos sem que se comprove lastro para ele efetivar aqueles gastos. Recusa injustificado da entrega de livros, que isso aqui eu acho que é um inciso que vai ser pouco utilizado, porque praticamente já está tudo com a gente. Tudo é mais para respaldar uma eventual possibilidade. Eventual, né? E o 12, quando se mostrar oportuno ao levantamento fiscal mais preciso do movimento real tributado. Veja que todas essas hipóteses, esse decreto deve aparecer no concurso. E está confirmado, doutora Fernanda, o concurso já está batido. O edital, vou me entregar até 31 de março, viu? Show. E mais a prova ainda esse ano? Se Deus quiser, por mim era próximo mês. Perfeito. Então, assim, essas hipóteses, a gente vê que são hipóteses restritivas, números clausos, apesar da gente conter, concordo com você, uma carga de subjetividade que não é insta a esse texto, é insta a toda e qualquer palavra, tá? As palavras são plásticas, né? Então, assim, mas você não tem, assim, um cheque em branco para ninguém devassar de forma alguma a vida bancária dos nossos contribuintes. Assim, e eu acho que assim, essa questão também do abuso de poder também tem os prós e os contras na figura do auditor fiscal. Né? Ele tem naturalmente esse acesso, entre aspas, poder de polícia e tal, mas ele tem também esse lado administrativo, essa punição, que o próprio decreto também traz isso, né? Não tenha dúvida que todo poder, ele traz, de forma conjectural, uma imensa responsabilidade. E aí, já dizia Spider-Man, né? Exatamente, verdade. Então, assim, nesse caso, um auditor que vaze uma informação dessa, tá aqui o artigo 12, ele vai ser responsabilizado administrativa, civil e penalmente. Inclusive, a gente vai promover toda uma capacitação dos nossos auditores, porque isso daqui é um patamar bem diferenciado em termos de responsabilização, que apesar de que nós já temos isso no tocante aos dados fiscais. Esse dever de sigilo dos... Mais ainda, por quê? Porque contamos com essa confiança, esse vínculo de confiança que vai ser estabelecido normativamente com as instituições bancárias. Aí, segundo ponto que você tocou, qual é o procedimento, né? De que forma isso vai acontecer? Vamos lá. Eu sou uma auditora, estou lá nas SEMAS, na célula de macrosegmentos, identifiquei uma hipótese de utilização de um laranja numa determinada empresa e isso daqui tornou os dados fiscais aqui meio estranhos. Eu fundamento, não bate entrada com saída, não bate recolhimento com entrada, enfim. E aí você fundamenta aquele pedido, vai encaminhar para o gestor imediato, para o teu supervisor, que vai precisar de um ok do orientador, que vai passar para o coordenador de fiscalização, e aqui eu faço aspas. Aspas importantes, porque eu não acredito que a evolução ela se dê no átimo. A evolução ela vai caminhando aos poucos. Como essa é uma medida nova no estado do Ceará, que nós precisamos ter cuidado no tocante ao desenvolvimento dessa medida. Precisamos capacitar, deixar bem estruturados os nossos servidores também para evitar responsabilizações, que eu diria, né, que um nível maior de detalhamento ou de conscientização poderiam evitar. Praticamente todas as legislações do Brasil, gente, essa requisição é feita diretamente pelo coordenador de fiscalização, ou pelo superintendente de fiscalização, ou pelo delegado regional de fiscalização. Aqui no estado do Ceará só tem duas autoridades que estão elencadas que o governador Camilo indicou como responsáveis para fazer essa requisição. Uma estou eu como secretária da Fazenda, e outra é o secretário executivo da Receita. Então, diferentemente das outras legislações do país, que grande parte delas
traz autoridades no nível hierárquico mais baixo aqui, porque estamos aprendendo e precisamos aprender juntos como que isso vai acontecer. Nós optamos, o governador optou nesse momento por deixar o secretário da Fazenda e o secretário executivo da Receita. O que eu acho que é um sinalizador de que vamos aprender nesse processo também. E aí, de que forma isso vai acontecer? O servidor verifica isso, vai seguir, ele vai fazer toda uma fundamentação para levar para essas autoridades, mas, a princípio, ele vai solicitar, ele vai intimar o contribuinte, por meio de um termo de intimação, a prestar essas informações de forma espontânea. Perfeito. No curso da ação fiscal. E aí vai ser dado um prazo, e aí, assim, em tese, se o cara não prestar, ou se prestar informações imprecisas e tal, porque essa informação, quando o contribuinte prestar, gente, ela tem dever de veracidade também, pode gerar problemas para o contribuinte se ele prestar informação falsa. Então, isso precisa estar bem claro. Se houver algum tipo de problema nesse caminho para a oferta dessa informação, aí sim é que a informação vai ser requisitada pela secretária da Fazenda ou pela secretária executiva da Receita, ao presidente do Banco Central, ao presidente da CVM, ao presidente de instituições financeiras ou entidades a ela equiparadas, ou gerente de agência de instituição financeira. Então, esse é o rito que vai acontecer. Então, quando a gente requisitar, o contribuinte já vai saber porque ele foi intimado a prestar espontaneamente, tá? Isso aí é importante. Tá, perfeito. É um despacho normal de uma fiscalização, pede a documentação. Agora, sim, é uma hipótese no ato. Eu sei que no final das contas o caminho vai levar ao mesmo resultado, mas tipo, ele é obrigado a entregar aquela documentação pelo despacho, ou ele pode optar por não entregar? É uma opção? Ele pode optar não entregar. Ele pode optar não entregar, tá? Tanto que é dado um prazo, e aí, em ele não dando, aí assim, a gente vai direto à instituição financeira. Entendido. Agora sim, só uma dúvida. Imagine que ele se negou e foi feita toda a apuração e não achou nada de fato no fim das contas. Essa negativa dele pode ser interpretada como embaraçar a fiscalização ou não? É o direito dele se recusar simplesmente a entregar essa documentação. Eu não estou querendo incentivar, obviamente, a não entrega. É mais um alinhamento, porque pode acontecer no dia a dia de fato, né? Lógico. Assim, a forma como o decreto foi construído, em que ele oferta prazo e que ele traz, eu diria, uma medida a posteriori, né, no caso de não entrega espontaneamente pelo contribuinte, sim, eu não consigo. É uma permissividade. Porque se houvesse, teria que ser interposta algum tipo de sanção naquele momento para ele. Entendido. Sim, eu acho que é importante também, Gustavo. Quem não deve, não teme, né, amigo? Claro. Então, assim, eu acho que o contribuinte honesto, o contribuinte direito, o contribuinte que está, ele vai temer o quê? Né? Então, dentro daquele conteúdo factual que vai ser apresentado. É uma pergunta aqui interessante, do João. A empresa que já mantém contabilidade completa, os livros diários, razão, extratos, etc. O fiscal ainda precisa pedir os outros documentos? É a questão assim, né? Porque o registro contábil é um relatório, ele não é um documento oficial, vamos dizer assim. Mas se no ato que se pede. Agora, só uma dúvida, Fernanda. O documento que nós falamos, quando eu sou intimado, é mandar os extratos bancários, seria isso? Assim, em tese... O auditor vai elencar quais são as informações que ele precisa, quais são a forma de apresentação. Então, assim, esse artigo, o 4º, ele vai dizer bem direitinho o que é que o auditor pode estar pedindo, entendeu, Gustavo? Vai depender muito da fiscalização. Perfeito. E, naturalmente, o julgamento lá do que ele entende que está irregular, enfim, né? Exato. Cada caso é um caso, obviamente. Isso. Perfeito. Agora, uma dúvida, assim, naturalmente, deixando claro a todos que nos assistem, pode ser que seja o fiscal interprete uma irregularidade, mas eu vou lhe dar um caso assim, contábil que não é incomum. O cliente faz um adiantamento de dinheiro e fica devendo alguma coisa, assim, o vendedor, o fornecedor, ele não entrega a mercadoria, então existem esses artifícios, essas movimentações financeiras que, de fato, não necessariamente o fato gerador fiscal, vamos dizer assim, aconteceu. Né? Okay. Pronto, então, assim, obviamente, assim como toda e qualquer ação fiscal, pelo que eu estou entendendo que a gente está falando tudo em âmbito administrativo, não tem nada penal, etc., eu posso recorrer que, se mesmo apresentando a documentação e o auditor contestando, entendendo que não está ok, cabe o recurso, enfim, cabe ao contribuinte recorrer, explicar a sua situação e, como você bem disse, né, quem não deve não teme, naturalmente não tendo aí nenhuma irregularidade, tem o direito sim da defesa, né?
Exatamente, com toda certeza. Então, assim, o que pode acontecer? Essa fundada suspeita, ela pode se esmaecer, ela pode sumir com a primeira análise de dados. Acabou-se. Vida que segue, gente. Vida que segue. Então, não há nenhum tipo de taxatividade com relação a isso. Perfeito. Uma dúvida super interessante do Eliezer, que estava até aqui na pauta também, é o caso de venda de empresa que entrega por outro estabelecimento. Eu tenho filiais em outras unidades da federação que a Cefaz do local não teria acesso, e pelo que a gente entende aqui pelo decreto, a Cefaz só vai ter acesso aos contribuintes do Ceará. Uhum. Como é que ficaria essa análise, essa tratativa aí? O contribuinte, por sua espontaneidade, pegaria todos os extratos de outras filiais, ou a Cefaz vai ter um limite realmente aí de análise dessa documentação? Pronto. Primeira coisa. Primeiro tem uma medida que nós tomamos aí no âmbito interno, Gustavo, que foi a norma de execução 3, que inclusive ela foi repaginada, mas qual era o sentido? Nós tínhamos, muitas vezes, em empresas que têm muitos estabelecimentos, né? Você tinha vários auditores atuando. Hoje a gente tem limite da quantidade de auditores. Isso vai super facilitar isso. Porque vamos imaginar que você está no curso da auditoria de uma filial X, e você, logicamente, internamente, a Cefaz vai ter mais mecanismo de agregar aqueles auditores para ter eu diria, um trabalho conjunto entre eles para, em tese, verificar se esse comportamento aqui ele está se repetindo em outras filiais, e conseguir fazer uma requisição de transferência de dados conjuntamente. Outra coisa é quando extrapola os limites do estado do Ceará. Logicamente, nós temos várias empresas que estão aqui, estão em outras unidades da federação. A partir daí, eu acho que é uma questão mais da gente se congraçar com outros fiscos. Obviamente, nós não teríamos a nossa mãozinha não agarra um contribuinte de outro estado, mas certamente os fiscos têm trabalhado muito conjuntamente. Assim como existe, e aí eu acho ótimo a gente entrar nessa seara do crime também, tá? Alguém perguntou aí. Então, assim, a gente tem trabalhado muito. Por exemplo, nosso setor de inteligência com o Ministério Público do Estado do Ceará, como foi o caso da Operação Alumínio, envolveu fiscos de outras unidades da federação, envolveu ministérios públicos de outras unidades da federação. Isso é plenamente possível. Logicamente, tem um processo mais demorado, né? Super burocrático. Você acessar não só o interno, como o externo. Perfeito. O Ribeiro Neto até sinaliza aqui que entende que não pode ser feito procedimento de monitoramento, mas somente em ação fiscal. Perfeito, o entendimento que já foi passado aqui pela doutora Fernanda. O pessoal que tá doido pelo concurso, viu? Não, temos que fazer uma live depois igual, só do concurso, viu? Se você fizer uma live sobre o edital, dá 10 mil pessoas aqui, Gustavo. Pronto, vamos fazer, fica combinado, viu? Para quem não sabe, Fernanda é uma excelente professora, né? A gente não vai dar nenhum spoiler, não, Fernanda. É só bater o vídeo do edital. Vamos ver aqui mais dúvidas, ó. Ok. Dando continuidade, assim, eu não vi nenhuma pergunta assim, mais direcionada a quem está conversando. Falando aqui agora, uma dúvida do Fernando. Teria interação com a Receita Federal, esse fluxo, ou seria só com o Banco Central, essas instituições que você citou mais cedo, Fernanda? A gente tem interação com a Receita Federal já. Isso aí já é, sim, outra coisa que é super importante. A Cefaz vai passar. Gente, a Cefaz já faz isso, não é de hoje. Todas as nossas operações estruturadas, eu diria as operações que ganham visibilidade aí na mídia, como a do alumínio, do tecido, todas elas, isso aqui foi realizado cabalmente. A Cefaz já tem know-how para fazer isso. Só que esse know-how, ele tá circunscrito hoje, digamos, a um pedaço da auditoria. O que a gente está abrindo é a possibilidade de em outras auditorias, mas a Cefaz já faz, que para a gente não é novidade. Vocês vão saber guardar esse dado, vão saber. A gente já faz. Isso não tem novidade pra gente, tá certo? Então, assim, nesse sentido, desculpa, eu me perdi, Gustavo. Não, tava falando justamente essa questão aí, a comunicação com a Receita Federal, certo? Ah, sim, pois é. Então, assim, nessas diversas operações hoje, a gente já faz em parceria, porque temos convênio já firmado com a Receita Federal para fazer essas trocas de informação que são previstas no CTN. A novidade agora é esse vínculo com instituições bancárias. Perfeito. Uma dúvida aqui do doutor Hamilton. Imagine que aí se deu essa questão, identificou-se a pendência. Vamos lá. Subfaturou, etc. Aí eu queria até enveredar pela questão criminal, que a gente conversou agora há pouco, mas assim, só se aplicaria a parte do ICMS, a Cefaz vai comunicar para a Receita Federal, vai estender isso ao sócio, se for um sócio pessoa jurídica, como é que ficaria essa questão? Pronto, vamos lá.
Primeiro, foi uma pergunta que foi me feita tão logo o decreto foi publicado. Isso aqui é só para o ICMS? Não, esse decreto aqui é para os tributos estaduais, tá certo? Então, qualquer... Só que veja, hoje nós não temos procedimento de fiscalização, por exemplo, no ITCD. Nós não temos procedimento de fiscalização no IPVA. Não temos procedimento de fiscalização nas taxas. Como é que a gente... Se isso aqui só pode acontecer no âmbito de uma fiscalização, como é que a gente faria hoje? Agora, faça uma ressalva. Não ter não significa que o fisco não possa vir a ter. Especialmente no ITCD, existe a possibilidade que nós colocamos, tá aí o Ribeirinho aí, a gente construiu a lei que está vigente no ITCD hoje, e que tem possibilidade de fiscalização do ITCD, tá certo? Você imagina um grande patrimônio desse chega, subavalia bens, isso não é, eu diria, nenhuma novidade, a gente vive passando por isso dentro da Secretaria da Fazenda. O pessoal, o apartamento vale 100, o povo bota 10. Então, existe uma possibilidade, sim, de acontecer isso no ITCD. Agora, eu diria que hoje, e aí talvez aí pelos próximos anos, o foco é no ICMS. E aí, dentro desse ICMS, fazendo a conexão com o crime, a princípio, a gente precisa preservar essa questão da separação do sócio para a separação da pessoa jurídica. A gente não está, a priori, gente, entrando nessa seara criminal. Agora, tem um artigo, inclusive, que diz que a Cefaz, em verificando consequências que podem ser indicativas de crime, ela deve comunicar ao Ministério Público, que é o órgão que tem a ação privativa para esse fins. Então, a Cefaz encaminha, que o Ministério Público pode chegar e dizer, não, isso aqui não tem o menor sentido, engaveta, arquiva, como ele pode dar seguimento. E aí vai estar envolvendo, aí, digamos, como nós vemos aí na Alumínio, na operação do serviço, você tem uma teia de coisas que se desdobram, que envolve sócio, que envolve contador. Então, cuidado dos contadores, cuidado aos advogados, porque a gente vai ter mais acesso, né, Dilson? E aí o Ministério Público, com toda certeza, vai ter olhos, mas eu diria vai ter mais possibilidade de estar vendo. Perfeito, perfeitamente. Então, assim, é uma dúvida até que chegou dos nossos seguidores, né, nossos clientes. O cruzamento, imagine que tem muito essa questão. O sócio passa na maquineta no CPF dele, a empresa entrega, enfim. Esse cruzamento, no primeiro momento, ele não vai acontecer. O que vai ser enxergado ora, saiu a mercadoria, eu disse que eu recebi, eu vou ficar sempre declarando que foi em espécie, aí, assim, existe já uma declaração estabelecida, que é a DME, né, Declaração de Movimentação em Espécie, daquela obrigatoriedade acima de 30 mil, até acho que o Guilherme sinalizou aqui que está nos acompanhando. Então, existem elementos que, enfim, o cobertor é curto, né? E, assim, pode ser que passe, pode ser que não passe. Essa é a questão do ponto fiscal que você citou mais cedo, né? Só que, naturalmente, as boas práticas, a questão do compliance, e naturalmente aí o fisco cheirando o cangote do empresário não é interessante para ninguém, principalmente porque quando a mordida vem, ela é grande, né? Então, claro que, assim, trabalhar dentro do que é o correto, e, enfim, buscar aí realmente os melhores resultados e práticas. E Gustavo, eu vou falar diga aqui, lá, doutora. homenageando meu pai. Meu pai tem uma frase eu sempre escutei minha vida toda isso. Minha filha, o certo é fazer o certo. Então, essa frase parece a frase do Gerardo Bardem, onde o pneu é um pneu. Mas, assim, é da obviedade que você tira, assim, uma coisa que é sabedoria. Mais e mais a gente vai estar sendo conectado. Você falou do adiantamento. Aí sabe o que é que o pessoal faz? Faz esses adiantamentos de boca, muitas vezes, Gustavo. Sem deixar conteúdo, eu diria, lastreado, documental. Sem ter resguardo. Na hora que... Aí, assim, passam-se os anos. Tu imagina você lembrar de um fato desse, de um adiantamento que aconteceu há 4 anos. Não tem memória no mundo que vá se lembrar disso. Então, não, e outra... Pois não. A questão também do bom senso. Imagine que, vamos supor que está sendo feito um restaurante. Aí tem um adiantamento lá, 2 anos na conta de adiantamento. Que adiantamento é esse? É um casamento? Adiantamento é esse, né? Assim, é o bom senso sempre, né? Em todas as análises e checagens, né? Então precisa ter isso bem lastreado, com documentos que comprovem, porque a maior dificuldade, sem sombra de dúvida, hoje, no ação fiscal, inclusive na própria lavratura dos autos de infração, é você ter recurso de provas para demonstrar aquilo dali. Então, é super importante a gente realmente estar bem documentado, fazer o que é o certo mesmo, porque é nesse momento que você é chamado, você não tem o que temer, né? Perfeito, perfeitamente.
Doutora, o que mais? E aí, de pontos E importantes, aí adiantamento o de cliente? falou aqui, ó, o certo é fazer o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. E aí, gente, Pois é, tem que complementar a frase do seu pai, viu? é isso mesmo. Por quê? Olha, a decisão, por favor, gente, invistam um tempo, hoje à tarde, sabadão, pós-feriado, vejam a decisão do ministro Toffoli, porque ela dá uma aula de cidadania, sabe? Só complementando, nós também vamos disponibilizar, certo? Como conteúdo gratuito no nosso portal, e quem quiser acessa lá, a gente vai disponibilizar logo depois da live, viu? A decisão. Excelente. E olha, ontem mesmo, eu não sei se você foi noticiado, né, o quanto o Brasil tem feito esforço. O governo federal diz que intenta entrar na OCDE, ser um país membro da OCDE. Mas como tem havido indícios de retrocesso, por exemplo, no caso da corrupção, a OCDE encaminhou alguns documentos para saber do Brasil o que é isso. E veja, essa questão da transparência dos dados e da troca de dados entre as instituições, vou ler um pedaço aqui que foi colocado na ementa do julgado. O Brasil se comprometeu perante o G20, né, que é o grupo das 20 nações mais desenvolvidas, e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários, a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento das normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento dos compromissos internacionais. O que é que eu estou querendo dizer? Ou a gente escolhe ser um país decente, e nisso a gente precisa ter muita visibilidade do nosso dever de pagar tributos e logicamente, dos nossos direitos no tocante a uma contraprestação, ou então, amigo, não tem saída para esse país. Então, nós aqui, que todos nós operamos para que esse sistema aconteça, contadores e advogados, a gente precisa estar muito firme nessa questão do dever de pagar esse tributo e do quanto isso significa dignificação para o nosso Brasil. E aí eu me lembro, Gustavo, em 2019, eu tive a oportunidade de estar na Coreia do Sul, inclusive eu falei já isso em várias lives, e lá o banco manda a informação para o fisco online. Qualquer movimentação dos bancos que aconteça nas empresas, o fisco recebe em tempo real. Passou uma maquininha, o fisco já está recebendo, R$10 fulano de tal. E é considerado o sistema mais, eu diria, eficaz do planeta. Então, assim, não tem escapatória. Eu diria que a gente tem um passado, que grandes fortunas se erigiram com base em sonegação e etc e tal. Essas empresas começaram a se incomodar, começaram a se formalizar e hoje elas reclamam do grau de informalidade que ninguém suporta mais. Então a gente precisa alcançar um outro patamar. Perfeito, perfeito. Doutora Fernanda, da minha pauta, acho que esgotamos. Você tem mais algum ponto relevante, alguma questão técnica do decreto propriamente para a gente poder analisar? Enfim, algo que julgue aí interessante para deixarmos registrado nesses últimos 5 minutos aí que temos, antes do Instagram nos derrubar? Não, só agradecer, parabenizar você aí pelo Táxi Prático, tá, Gustavo? Sempre estou à disposição. E o nosso intuito aqui é criar realmente uma conexão de visibilidade. Eu sei que você tem uma visibilidade enorme e isso para a gente é super importante. E o colega Antônio, que está perguntando, já perguntou várias vezes, Antônio, desculpa, qual a via a ser utilizada pelo contribuinte para enviar um requerimento ao CONDECOM? Pode protocolizar direto para o presidente do CONDECOM, que sou eu, né? Estou como presidente do CONDECOM, e pode encaminhar direto para a Secretaria da Fazenda, ou se você fizer parte de algum setor produtivo, comércio, indústria, agronegócio, você pode procurar as entidades que são representativas e fazer o pedido por lá, tá, Antônio? Seria via e-mail, então assim, não é nem o sistema da Cefaz não, né, Fernanda? Não, é processo protocolizado. Perfeito, show de bola. Gente, doutor, então... outra coisa, peraí, deixa eu falar aqui, o Márcio me pediu. Bora baixar o aplicativo Ceará App, entrar com força no Sua Nota Tem Valor, exigir o CPF. Gente, dá para ajudar tanta instituição, participa de sorteio. A gente precisa muito. Baixa aí, Ceará App, tem o Sua Nota Tem Valor, que é um grande programa que tem impactado a vida de muita gente no nosso estado. Perfeito, perfeito. Show de bola. Doutora Fernanda, então vou passar aqui a palavra, né, para suas considerações finais, depois eu fecho aqui. Mais uma vez, assim, foi extremamente esclarecedor, enfim. Passe aí que depois eu agradeço. Eu que agradeço, só tenho a agradecer, já falei demais. Obrigada, viu, Gustavo?
Não, perfeito. E a gente agradece demais, assim, a gente está sempre de portas abertas, a Germana, enfim, o Júnior, a equipe toda sempre muito receptiva. E assim, a gente está aqui isso. O nosso objetivo é gerar soluções, gerar informação precisa, gerar orientação para nossos usuários. Então, sempre que se trata de ICMS, não há ninguém melhor do que não há ferramenta melhor do que esse acesso direto, enfim, para a gente poder reforçar essa via de mão dupla aí. A gente está sempre de portas abertas, o que a instituição precisar. Enfim, a gente tem muito orgulho desse fluxo de comunicação. A live vai ficar salva, certo? Para quem está nos perguntando. E é isso, desejar muita saúde, que essa vacina chegue logo, que a arrecadação estoure, porque é sinal que a economia já voltou. Verdade. Ok, doutora? Beijo a todos. Valeu. Beijo, pessoal. Bom final de semana. Até mais.